Recording restaurant. Deixa eu ligar. Du. Boa noite, Olá, boa noite, tudo bem? tudo certo? Boa noite, graça e paz para todo mundo. Bem. Vamos esperar uns minutinhos e a gente já começa. Oi, que foi? Ah, machucou? Machucou? Boa noite, graça e paz. Olá, boa noite. Boa noite, Idri, graça e Boa paz. noite. Tem nova aluna aí hoje? Sei, vamos ver se ela fica um pouquinho. Lícia, Olá, Marisa. Dá tchau pra ela. Fala oi. Fala oi. oi, tá Oi. escrevendo? É. Que linda.
Ó, Em 2 minutos a gente começa, pessoal. o sensor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa Boa noite, noite. moço. Tudo bom, Ci? Tudo bom? Gisele. Tudo bem? Boa Bom. noite. Bom, vamos começando. E aí, conforme o pessoal for entrando, eles vão se atualizando e a gente vai se aprofundando na nossa aula. Bom, de novo, boa noite, graça e paz para todo mundo. E aí, como é que vocês estão? Como é que estão as coisas? Tudo. Tudo certo com todo mundo? A gente, a gente, a gente vai começar então mais uma aula do nosso curso do Bíblia do Texto para a Vida. E eu eu acho que eu tenho reparado que nas últimas aulas a gente tem seguido assim uma linha bem coerente assim de sequência. Não que as outras aulas não tivessem coerência assim, mas uma linha temática talvez. A gente tem falado muito sobre os evangelhos e sobre a pessoa de Jesus, sobre Jesus nas últimas aulas. Tô começando assim para refrescar um pouco a memória de vocês, que a gente falou sobre a origem dos evangelhos, a gente falou sobre como cada um, em que tempo, em que período cada um foi escrito, a gente falou sobre o Sermão da Montanha, texto
discurso proferido por Jesus, e a gente deu uma explorada nesse texto. A gente falou sobre as parábolas de Jesus, os seus significados, as suas também cada contexto, esse gênero literário praticamente, né, que é a parábola, esse gênero literário totalmente único que Jesus utilizava para ensinar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os milagres de Jesus, um outro aspecto aí muito importante que marca o nosso mestre, de certa forma. Muitos existiram muitos mestres, muitos messias, inclusive na época de Jesus, que se diziam messias. Existem e existiram durante a história da igreja, durante a história do mundo, muitas pessoas que se denominam e se denominavam mestres, messias, mas existem algumas características que são próprias de Jesus e que ele articula muito bem. Uma delas é as parábolas, outras delas que marcam bastante a história, a trajetória de Jesus aqui na Terra, são os seus milagres. E a gente vai ver, inclusive, que ele era muito conhecido por isso, na sua época. Então é interessante que hoje a gente conhece Jesus porque ele morreu na cruz por nós, porque ele nos salvou, lavou os nossos pecados com seu sangue. Na época, ele era muito conhecido e muito popular por seus milagres. Isso é uma coisa que, assim, a gente sabe do final da história, né? Na época em que Jesus foi famoso, eles não sabiam ainda do final da história. Eles passavam sobre Jesus no boca a boca. Olha, Jesus vai passar aqui, Jesus vai passar ali. Como que chamava atenção para Jesus vai passar aqui ou Jesus vai passar ali, Jesus vai chegar na minha cidade? O que chamava atenção? Os milagres de Jesus. Então, esse é um outro aspecto muito marcante da história de Jesus. E a gente vai falar dele hoje. Então, eu já vou abrir o meu slide aqui. Vamos fazer mais ou menos nesse ritmo. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer. Eu vou mostrar um vídeo hoje. Então, a gente vai fazer um exercício de reflexão, um exercício crítico, um exercício de provocação, de nós nos provocarmos a nós mesmos. A gente vai consumir aqui um vídeo, um conteúdo que não é muito do que a gente está acostumado a consumir, pelo menos não é muito do que eu tô acostumado a consumir. Mas esse exercício é bom para a gente se confrontar e a gente deixar o curso sempre nos formar criticamente. Então, a gente vai assistir um vídeo primeiro, um vídeo curtinho, coisa rápida. Vamos assistir juntos. E aí, depois a gente vai comentar, eu vou comentar um pouco por cima esse vídeo, mas aí a gente vai entrar na nossa aula para a aula iluminar um pouco para a gente os significados, o que a gente pode aprender desse vídeo e para a gente dar andamento no que a gente vai aprender hoje. E aí, no final, a gente abre um pouquinho para debate, para a gente conversar, para a gente, enfim, poder dialogar sobre tudo que a gente conversou, sobre o vídeo, sobre outras coisas, e a qualquer momento, como sempre, vocês podem me interromper, vocês podem me pausar, falar, Edinho, volta, não entendi, Edinho, queria acrescentar isso aqui, nossa, isso que você falou me lembrou de uma outra coisa, fiquem à vontade. Então, mas eu vou pegar essa primeira parte para eu ficar falando aqui um pouco sobre os milagres de Jesus. E aí nessa segunda parte a gente debate um pouco. Certo? Só tô dando essa antecipada no nosso roteiro, enquanto eu compartilho aqui o slide. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Porque eu estou aqui também. Eu estou com duas telas para facilitar para mim, mas aí eu não dei aula com duas telas ainda, então eu estou aprendendo aqui ao vivo diante de vocês. Prontinho. Todos estão vendo? Só me confirmem se vocês estão conseguindo enxergar. Ok. Enfim, esse é o tema da nossa aula. E a gente vai começar com um vídeo. Antes do vídeo, falar um pouco sobre qual que é o objetivo aqui da nossa aula, o que eu quero produzir aqui com vocês para a gente chegar no final nessa conclusão, ou para a gente desenvolver pelo menos uma ferramenta que no caso é o objetivo dessa aula especificamente. O objetivo dessa aula que eu montei é no final a gente poder
discernir o que são milagres. É um objetivo muito complexo, mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que no final a gente vai conseguir chegar a algumas conclusões. Se não a gente ter uma fórmula mágica para discernir o que são milagres, que eu acho que não é bem isso, mas a gente tem algumas ferramentas para a gente poder discernir o que é que são milagres. E eu vou estar sempre olhando para cá, para esse lado aqui meu, porque para mim vocês estão aqui. Então eu estou revendo a carinha de vocês por aqui, tá? Mas é porque o slide está aqui e eu estou conseguindo me organizar por enquanto assim, para eu poder ver tudo, ver vocês e ver o slide e a gente começar assim. Então, vamos começar com um vídeo. O nome desse vídeo é 3 milagres que têm explicação científica. Eu vou. Deixa eu ver se eu consigo já mudar para o vídeo. Não, eu vou ter que cancelar esse compartilhamento. Agora vocês não estão vendo nada. E. Calma que vai ser rapidinho aqui, gente. Prontinho, agora eu compartilho com vocês. Aqui. Novamente, me confirmem se vocês estão vendo uma tela preta. Se vocês estão vendo uma tela preta bem grande, então é isso mesmo. Eu vou tentar que vocês ouçam. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisam, mas eu acho que vai dar certo, eu acho que vocês vão conseguir ouvir. Porque da última vez que eu passei um vídeo, funcionou, mais ou menos, né? Vamos tentar. Então, esse vídeo aqui, 3 milagres que têm explicação científica. Um vídeo curtinho. Vamos ver. Começou com uma música aqui, só me confirme se vocês estão ouvindo. Se vocês conseguiram ouvir uma musiquinha tocando. Ou não? Não? Então, vamos ver. Hum, hum, hum. Não tô achando aqui. Estranho. Deixa eu tentar de novo. Estão ouvindo ele falando? Um senhor falando, vocês estão conseguindo ouvir? Não? Como foi que eu fiz da última vez? Só um instante, que qualquer coisa eu resumo o vídeo para vocês e a gente segue. Hum.
Bom, gente, eu tô com a impressão de que da última vez eu consegui. Bom, deixa eu tentar só uma última vez, mas. Agora foi? Não? Não? Não. Então não. Então, pra gente não perder tempo, o importante é que a gente tentou, né? Pra gente não perder tempo, ainda assim vai funcionar. Eu vou resumir um pouco desse vídeo pra vocês. Acho que é. E qualquer coisa, eu mando o link lá também no grupo, que aí vocês conseguem ver depois e fazer esse exercício já pós-aula. Só tô vendo aqui as últimas chances que eu tô dando aqui para as configurações. Não, é isso aí. Bom, então eu vou dar uma passada aqui para frente no vídeo. Como o vídeo propõe, né, esse senhor, e aí, claro, né, nada em relação a esse senhor pessoalmente, enfim, inclusive o vídeo, assim, o vídeo é muito bom, na verdade, enfim, dito desse ponto de vista de uma pesquisa científica, enfim. Mas esse senhor, ele se propõe a citar 3 milagres que aparecem na Bíblia, mas que a ciência explica. Eu peguei esse vídeo porque isso é um debate que é relativamente comum. é, Era mais forte, talvez, em algum momento do passado, mas continua sendo muito relevante, assim. Esse debate entre ciência e religião, sempre por essa perspectiva de que os milagres são algo que a ciência combate. Porque a ciência tem explicação para tudo. A gente tem aquela máxima, assim, que tem até música, hinos, né? Hinos evangélicos que dizem que milagre não se explica, né? Tem um hino que diz assim: milagre não se explica, milagre é milagre. Talvez seja uma coisa mais do âmbito pentecostal, assim, que eu tenho um certo conhecimento, mas existe esses hinos, assim: milagre não se explica. E a gente tem isso em mente, assim, a gente cresce ouvindo isso um pouco, que milagre é uma coisa sem explicação. Então esse senhor começa falando sobre esses milagres que a ciência já desvendou, a ciência já explicou, e o primeiro que ele vai falar é da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Eu não parei de compartilhar aqui, porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas embaixo ele está colocando aqui a referência, inclusive, do texto que ele está falando. Aqui ele está falando de Gênesis 19, 26. Então, está escrito aqui embaixo: a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E aí ele vai falar um pouco, deixa eu ver se ele mostra imagens aqui. Eu acho que essa imagem é uma boa. Aqui. É a imagem com uma resolução bem ruim, mas acho que dá para perceber que é um homem de pedra. Ele vai falar que a ciência explica esse milagre por conta de erupções vulcânicas que atacam cidades. Então, aconteceu em vários momentos da história vulcões que explodiram e a lava foi derramada, acabou atingindo uma cidade, um vilarejo, uma habitação com várias pessoas. E quando os arqueólogos vão escavar essa cidade muitos anos depois, eles acabam descobrindo que essas pessoas elas ficaram, de certa forma, petrificadas pela lava. A lava ela acaba não queimando da mesma forma que o fogo queima. O fogo ele queima e transforma tudo em cinzas. A lava não. A lava, ela queima, mas num lugar é como se ela fosse. Eu não vou saber explicar aqui, porque, enfim, o cara explica de um jeito muito melhor que eu no vídeo. Mas a lava, ela queima, mas no lugar ela deixa pedra no lugar. Então fica o formato da pessoa ali certinho. E ele vai explicar que alguns tipos de fenômenos vulcânicos podem ter causado a história que a gente vê lá com a mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esse é o primeiro que ele começa. Aí tem até alguns pesquisadores aqui, uns arqueólogos citando isso, falando sobre isso. E aí a gente vai para o próximo, que é: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Aqui está em Êxodo 14, 21. Aqui ele vai estar falando, e aí já dá para a gente ver aqui, tem até matérias, ele cita matérias. Como eu disse, não é um texto, não é um vídeo assim de ataque, um vídeo violento. É um vídeo até com embasamento e etc. de estudos, matérias. Mas ele cita aqui, tem esse mapa aqui, ele cita a região aqui onde está o Mar Vermelho. E ele vai explicar
o que que a ciência explica sobre o Mar Vermelho, né? Ele vai dizer que a Bíblia conta sobre um vento que soprou a noite toda. E aí esse vento teria tirado o mar de lugar. Isso se explica por, numa região desértica, muitas vezes alguns fenômenos, fenômenos geológicos, ou seja, fenômenos da Terra, ou vento mesmo, eles movimentam águas. Então é possível que um mar que estava uma borda de um mar que estava lá num dia, no outro dia tenha desaparecido. E por conta dessas movimentações, o mar pode ter recuado, o vento pode ter soprado e pode ter arrastado esse mar um pouco para o outro lado, pode ter acontecido uma série de coisas que teria uma explicação lógica, plausível para esse mar não estar mais lá onde os hebreus estavam, lá na borda do mar. O mar não está mais lá no dia seguinte, porque o vento soprou a noite toda, e aí eles poderiam atravessar com os pés secos, como diz a Bíblia. Um outro milagre que ele vai explicar, que ele vai se propor a explicar, é que também no deserto, ainda com Moisés liderando o povo, saindo da escravidão do Egito, o Senhor ia adiante deles, no deserto, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Esse texto aqui, inclusive, está cortado, porque, na verdade, o texto original diz que de dia uma coluna de fumaça e à noite uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo, ele mostra uma foto e diz que isso acontece. Inclusive, quando eu vi esse vídeo aqui, isso daqui é uma coluna de fogo, isso aqui que vocês estão vendo. É um tornado de fogo, na verdade, é um nome científico disso. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei que isso aqui, inclusive, acontece no Brasil. Existem vídeos disso acontecendo no Brasil, em áreas muito secas, muito áridas, que começa um incêndio, e esse incêndio, ele, por conta dos ventos, ele acaba sendo... Não vou saber explicar novamente, mas o contato entre esses ventos, entre essas formações meteorológicas e o fogo, o incêndio que está acontecendo no chão, esse contato acaba gerando um tornado de fogo. E aí isso aqui seria a forma de iluminar a noite e os hebreus poderem caminhar, e os hebreus teriam associado isso aqui, ó, e vai bem alto esse fogo, inclusive, os hebreus teriam associado isso aqui à proteção de Deus, né? Então, esses são os 3 milagres que ele explica. E ele diz assim, ó, esses milagres a Bíblia diz, mas a Bíblia diz que são milagres, mas a ciência já explicou. E aí, parar de compartilhar aqui e voltar para o nosso slide, porque agora a gente tem, então, um ponto de partida aqui para a nossa aula. Antes da gente continuar, eu queria ouvir vocês, assim, vocês já viram essa discussão em algum momento? Essa discussão entre ciência e milagre, ciência e religião, vocês já ouviram alguém falar sobre isso? Vocês já viram alguém questionar? Ou mesmo algum irmão nosso falar, tem isso, a gente acredita, mas eu já ouvi outras pessoas falando que a ciência já explicou isso. Isso é uma coisa muito comum, inclusive, também em documentários. Tem alguns documentários que se propõem a explicar vários milagres da Bíblia, documentários da TV, assim. Alguém já ouviu falar disso? Alguém conhece? Já escutou? Eu não conheci esse último, mas os outros 2 eu já ouvi falando sobre isso. Os dois primeiros. Mas esse último, para mim, é novidade. Inclusive, o primeiro eu ouvi de um padre, um amigo na família do meu esposo, que falou que Deus não tinha feito isso. E aí eu já li, né, na Bíblia sobre esse vento, né, porque existem vários tipos de várias linguagens, né? E aí eu vi que tinha essa parte que fala sobre os ventos, né? Então já conhecia. Uhum. Igor. Oi. Então, eu também já ouvi essa história, mas é assim, que em certas épocas do ano, em certos períodos, existe o que eles chamam de val. Inclusive, você tem no Rio Jordão também, na conquista de Jericó, ele fala que quando os israelitas atravessaram o Jordão, né, eles atravessaram no Val do Jordão. Seria um período em que as águas
se separam, não se separam totalmente, né, que fica totalmente seco, mas se separam de uma forma que dá para passar a pé, dá para atravessar a pé no meio do rio, ou do mar, no caso aí, o Mar Vermelho. Não sei até onde isso é verdade. Assim, eu também não sei, assim, especificamente até que ponto algumas coisas são ou não são. Não sei se existe algum exagero. Eu não sei se a palavra é exagero, mas não sei se existe algum tipo disso. Mas, assim, algumas dessas explicações, elas até parecem muito bem embasadas, na verdade, né? Parecem até geologicamente, às vezes meteorologicamente, tranquilas, assim, de entender como algo científico, algo que tem estudos e etc. Sim. Eu fiquei pensando aqui, e eu já vi um que é. Eu já vi um que era. Ah, eu não vou lembrar, mas quando eu tava pesquisando pra achar esse vídeo, eu tinha visto um que era sobre alguma coisa na história de Elias, se não, de Eliseu. Eliseu, lá em Segunda Reis, se não me engano, tem uma história de um machado que jogam no rio e o machado flutua. É. E tinha alguém falando sobre densidade da água, sobre densidade do machado, porque, enfim, falando como fluidos, materiais, dependendo das densidades deles, eles flutuam, e, enfim, seria possível um machado que é mais pesado flutuar na água, se essa água fosse de uma determinada maneira, enfim. Eu já vi isso. Então, esses daqui são bem famosos, mas tem até outros, assim, que o pessoal se propõe a desmistificar. Então, vamos partir daqui. Por quê? Porque aqui a gente tem uma maneira como discutir milagre afeta a nossa fé. Nós somos um povo que acredita em milagre, de certa forma. A gente acredita que. Eu vou dar um exemplo aqui de coisas que eu já ouvi como deboche, assim, na internet. Já ouvi como piada, como ataque à nossa fé. A gente acredita que uma cobra falou com Eva. A gente acredita que choveu na terra toda durante 40 dias e 40 noites e Noé construiu um barco gigantesco que abrigou todos os animais e flutuou e só a família dele sobreviveu. A gente acredita nisso. A gente acredita que Moisés abriu o Mar Vermelho. A gente acredita nessas coisas e isso gera um certo incômodo numa sociedade como a nossa, onde a gente vive no auge, num grande desenvolvimento tecnológico e científico, que são ferramentas que se propõem a analisar o mundo. Então, hoje, se você ligar a sua TV, agora já deve estar passando, né? Na verdade, eu nem sei, porque eu nem vejo muito a TV, mas acho que está passando o Jornal Nacional, deve estar passando por agora. E se você ligar no Jornal Nacional, vai ter lá a parte da previsão do tempo. São cientistas que olham vários dados que tem a ver com nuvens, tem a ver com ventos, tem a ver com, enfim, movimentações na atmosfera e pensam, olha só, vai fazer sol, vai fazer chuva, amanhã, final de semana, daqui a um mês, vai fazer sol, vai fazer chuva. Isso é muito interessante, porque a ciência nos proporcionou isso. A gente tem essas ferramentas para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um desenvolvimento tão grande da ciência numa sociedade, nós pelo menos vivemos nessa sociedade, que é uma sociedade que tem nas suas bases, acredita em milagres, em coisas que são para além da explicação, coisas que não têm explicação. Essa é a discussão que eu estou colocando aqui. A gente vai entrar, vai aprofundar isso, mas eu estou colocando assim como bem básico, porque essa é a discussão que está posta em vídeos como esse. Como vocês. Aliás, eu vou dar um outro panorama aqui também, ainda nessa tela. Gente, existem pessoas que acreditam, que produzem esses vídeos, como a ciência comprova, a ciência fala dos milagres na Bíblia, no sentido contrário. Não de desmoralizar, e não de dizer não existe, nada a ver, isso daí é tudo conto da carochinha, não, no sentido de provar. Então tem gente que vai usar, inclusive, essas coisas que a gente assistiu aqui, essas coisas que eu contei para vocês aqui desse vídeo, vai usar como prova de que a Bíblia, na verdade, estava certa.
tem esses dois lados, inclusive. Tem gente que vai falar, olha, isso a ciência diz, então claramente a Bíblia estava errada. Tem gente que vai dizer, não, na verdade a ciência diz isso, comprovando que a Bíblia estava certa. Até porque, se existe mesmo uma coluna de fogo, a gente viu um vídeo aqui de uma coluna de fogo, então tinha uma coluna de fogo no deserto. Olha só. A gente está indo para. Então, essa discussão aqui, inclusive, ela vai para esses dois lados. Mas aí, a gente vai começar daqui, mas a gente vai dar alguns passos para trás para começar a entender isso aqui. Eu vou só fazer uma alteração aqui, porque eu tô falando e eu tô vendo que eu tô olhando muito para cá, e aí eu acho que dá para eu trocar isso aqui, então eu vou parar de compartilhar a tela rapidamente. Eu coloco vocês aqui nessa tela. Oi, gente, estou olhando para vocês agora. E eu coloco os meus slides aqui. E agora eu compartilho de novo. Prontinho. Agora ficou melhor. Agora eu consigo olhar vocês aqui. Então, vamos prosseguir. A gente partiu dessa discussão um pouco mais crítica, um pouco mais sobre o que falam por aí, sobre milagres. Mas a gente vai partir para o que é um milagre. A gente vai começar daí. E eu acho que começar daqui pode ser produtivo. Calma aí que eu tô ainda arrumando aqui. Agora foi. Gente, para a gente começar a falar o que é um milagre, a gente precisa pensar primeiro que milagre não é mágica. Esse é o primeiro passo que a gente vai dar. Se você é da pessoa que gosta de anotar ou que gosta de fazer marcações mentais assim para você lembrar depois, grava isso. Milagre não é mágica. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque eu vou ler um texto do livro que a gente está estudando, do Carlos Masters, onde ele vai falar de milagre, e eu vou ler para vocês, e vocês vão entender um pouco do porquê que milagre não é mágica. O que tem no milagre, para a nossa fé, para a Bíblia. O que tem no milagre que faz ele não ser só mágica, assim. Vou ler um texto. Um exemplo da vida diária pode esclarecer o que a Bíblia entende por milagre. Certo dia, Maria, a mulher do Francisco, colocou uma flor na janela, bonita e colorida. Era para o Francisco ver, gostar, ficar contente e saber que a Maria gostava dele. Era um gesto de carinho. Quando o Francisco voltou do trabalho, viu a flor e logo percebeu. Foi para Maria, deu um beijo e disse: Obrigado, Maria, você é a maior. Outros passaram pela janela, viram a flor e nada perceberam. Também não precisavam perceber. A flor era para Francisco. Francisco a percebeu e isso bastava. A flor se tornou um sinal de amor, de carinho, de amizade, de presença e de fidelidade. A flor alcançou o objetivo que Maria colocou nela. Nem era bom que todos percebessem. Quebraria o segredo de amor entre os dois. Para os outros, a flor não era sinal. Não passava de uma simples flor, como qualquer outra. Para Francisco e Maria, a flor significava um mundo. Esse é o texto que o autor nos diz o que é milagre na Bíblia. Na Bíblia, milagre é como uma comunicação, uma palavra que Deus fala para dizer alguma coisa para alguém. Na Bíblia, gente, milagre é sentido. Por que isso é importante? Porque isso mostra pra gente que milagre não é mágica por si só. Milagre tem uma mensagem dentro do milagre, dentro de todo milagre na Bíblia. Todo milagre. Inclusive,
É por isso que na Bíblia, sempre que ocorre um milagre, tem alguém envolvido, tem pelo menos 2 pessoas envolvidas. Então tem alguém com quem ocorre um milagre, ou alguém que diz que vai acontecer um milagre com outra pessoa, ou alguém que escreveu sobre esse milagre para a gente estar sabendo dele hoje. Tem sempre mais gente envolvida nisso. Às vezes Deus faz um milagre com alguém e fala, agora vá e conte para alguém. O milagre, ele tem sempre o envolvimento de mais pessoas. Então tem sempre uma mensagem que quer se passar com esse milagre. E não apenas um benefício para aquela pessoa que recebeu o milagre. A gente, no nosso imaginário evangélico, a gente tem muito essa sensação de que milagre é uma coisa que a gente recebe, é como se fosse um presente de Deus. Se a gente for olhar por essa lógica, pode até ser um presente de Deus, mas geralmente é um presente de Deus para que você receba, abra e compartilhe com alguém. É um presente de Deus que tem um significado para você, não apenas monetário. Vou dar um exemplo, que eu sempre falava quando em outras igrejas eu dava aula para os jovens. Eu sempre falava, a gente que é jovem, a gente sonha muito com o quê? Com um carro, com uma casa. E às vezes a gente pede isso para Deus em oração. A gente fala, Deus, eu queria um carro zero. Eu queria o carro do ano. Eu queria uma casa. E aí? Para quê? Parece uma pergunta boba, né? Mas para que você quer uma casa? Para que você quer um carro? Você quer um carro para você ter luxo e conforto para você? Ou você quer um carro para você poder levar todo mundo para a igreja? E depois, quando todo mundo tiver, eu não sei como eu vou voltar para casa, eu levo todo mundo de carona. Mas tem muita gente, eu faço 2 viagens, não tem problema. É para isso que você quer um carro? Ou você quer um carro para você? Para você viajar para a praia sozinho, para você fazer suas coisas sozinho? Ou você quer um carro para levar sua família para a praia? Você quer um carro para você usar para alguma coisa útil, para alguma coisa útil não, bela, pra alguma coisa da vida. Você quer um carro para você viver a vida, ou você quer um carro para você ter conforto e luxo? É nesse sentido que o carro a gente pede como se fosse um milagre. Mas Deus só vai dar o carro como milagre se ele quiser te mostrar ou te falar alguma coisa com aquele carro. O milagre é isso. O milagre é uma mensagem. O milagre não é simplesmente uma mágica que Deus faz para beneficiar, para dar luxo e conforto para alguém. Então, é por isso que no milagre sempre tem 2 ações. Tem Deus que faz o milagre, mas tem sempre um ser humano que entende a mensagem, que recebe o milagre, que escreve muitas vezes. Tem sempre esse segundo movimento em todo milagre. É o movimento de entender o milagre. E aí, é por isso que a pergunta que a Bíblia faz sobre milagre não é essa que a gente se propõe a fazer entre ciência e milagre, que é, será que é verdade? Essa é a pergunta que na discussão entre ciência e milagre a gente entra. Será que é verdade esse milagre? A pergunta da Bíblia não é essa. A pergunta da Bíblia é o que Deus quer dizer com isso, com esse milagre? Qual o significado que Deus quer levantar com esse milagre? É isso que a Bíblia nos traz. Vou dar um exemplo, um outro exemplo, na verdade. A gente vai ver em muitas passagens bíblicas a Bíblia dizendo de falso milagre. Falso milagre. Falsos profetas que faziam milagres, muitas vezes. Como que é possível existir falsos milagres? O que são falsos milagres? Não sei, alguns mais, assim, esotéricos ou mais vão dizer que é porque o diabo também atua no mundo, então ele também influencia para que hajam falsos milagres. Pode ser isso também, mas o que faz um milagre ser falso ou ser verdadeiro, então? É o significado desse milagre estar ou não alinhado com o reino de Deus. O próprio Jesus diz: muitos messias virão depois de mim e farão milagres. Como assim? Peraí. Não é exclusividade de Jesus fazer milagre? É exclusividade de Jesus fazer milagres que apontam para o reino de Deus, que apontam para a liberdade do ser humano, que a libertação do ser humano. Os outros messias vão fazer milagres de vários outros tipos. Talvez tenha um messias aí que dá carro zero para todo mundo, desenfreadamente, assim. Mas Deus e o milagre de Deus, ele só funciona quando ele tem ele só funciona, não. Ele só acontece
quando ele tem uma mensagem, quando ele tem algo para dizer, quando ele tem algo para revelar para aquela pessoa, sobre aquela vida, sobre a revelação de Deus. A gente precisa falar sobre isso porque, e eu vou acelerar aqui para a gente não se alongar, o tema da aula é milagres de Jesus. Mas a gente vai usar aqui Jesus de exemplo, que nem ele falou para a gente usar mesmo. A gente vai usar Jesus de exemplo, porque a gente falou bastante sobre o significado de milagre, mas vamos ver mais ou menos como é que eram os milagres de Jesus? Os milagres de Jesus era de um Jesus libertador e não um curandeiro. Isso é uma coisa também muito importante. A leitura que a gente faz de alguns milagres de Jesus, de algumas curas que Jesus trazia, por exemplo, é uma leitura muito de quem vê a cura apenas. Então, ele curou o paralítico, ele curou o cego, ele curou o aleijado, ele curou a lepra, ele curou a mulher com fluxo de sangue, ele apenas curou. Fim. A gente para aqui. Sendo que a história ela está relatada para a gente de uma maneira a dizer para a gente qual que é o significado daquela cura. Então, Jesus não é apresentado como mago, curandeiro, muito menos como animador de plateia. Ele é apresentado como libertador. É o que está lá em Lucas capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 4, se não me engano. Que ele veio para dar liberdade aos cativos. E aí os milagres funcionam justamente para isso. Primeiro, para libertar. Então, no primeiro momento, o milagre liberta aquela pessoa. E libertar nem sempre significa curar. O próprio Jesus vai falar isso. Tem um momento que ele cura um cego e que ele fala assim, eu curei esse cego. Mas tem muitos, e os fariseus estão lá ao redor dele, ele fala, tem muitos que mesmo com a visão não enxergam. Ele faz um paralelo com uma cegueira espiritual. E aí você percebe, ser curado não significa necessariamente ser liberto. O que Jesus está promovendo com a cura não é a cura em si, mas é a libertação. E aí, o milagre no primeiro momento liberta, mas no segundo momento o milagre aponta para um futuro. E a gente vai falar disso na conclusão da nossa aula. Alguns exemplos de milagres de Jesus. Antes da gente entrar nos exemplos, vou comentar uma outra coisa aqui, para mostrar como que Jesus, ele não faz o milagre por si só. Primeiro, que existem muitos relatos de outras pessoas que praticavam milagres na época de Jesus. Profetas e sacerdotes romanos, gregos e romanos. Outros messias, como a gente sabe que tinham muitas pessoas que se declamavam messias na época de Jesus. Mas tem uma diferença entre os relatos desses milagres e os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus eram sóbrios. Olha que interessante, os milagres de Jesus tinham uma sobriedade. O que isso significa? Quando Jesus fala, ele fala, seja curado. Ou nem sempre. Às vezes ele fala, vá em paz, a sua fé te salvou. E a pessoa sai curada. Fim. Apenas isso. Apenas isso. Por que isso é relevante? Porque a gente acostumou a ler os textos de Jesus, a gente acha que isso é normal. Mas isso não é normal. Os outros mágicos, os outros curandeiros da época de Jesus, os outros que faziam milagres, eram milagres assim, espetaculares. Eram milagres que saía fogos e acendia chamas e brilhava quando ele fazia o milagre, sabe? Era um milagre espalhafatoso. Por quê? Porque o espetáculo valia mais do que o milagre. O milagre era para assombrar, para assustar. Então, fazia coisas assim estrondosas. Teve uma pessoa que Jesus curou na Bíblia, o filho de um oficial romano, que a gente nem viu a cura. Viu assim, a gente nem leu. A gente leu que ele foi curado, mas quem estava lá nem viu. O oficial morava muito longe, foi atrás de Jesus para ser curado. Jesus falou: pode ir. Seu empregado, não era o filho do oficial, era o empregado do oficial. Ele falou: pode ir, seu empregado está curado já. Quem nos garante que o empregado foi curado? Mas a questão é essa, que não é de garantia, não é de é verdade ou não. A questão não é essa. A questão é que Jesus queria ensinar alguma coisa com aquele milagre. Então o milagre de Jesus não era estrondoso, não fazia barulho. Inclusive tinha pessoas que ele curava e ele falava shh.
Não fala nada. Não conta pra ninguém que eu te curei. Não conta pra ninguém que fui eu que te curei. Não queria se promover a partir do milagre. E isso é importante porque a gente começa a entender o que é milagre, olhando o exemplo de Jesus. É por isso que, na Bíblia, milagre não é magia. Porque magia é espalhafatosa, magia chama atenção, magia é. Milagre não. Milagre é a presença de Deus acontecendo, simplesmente. Sinalizando algo, apenas. Sem grandes sustos, grandes estrondos. Tem momentos em que Jesus, outra segunda coisa, tem momentos em que Jesus se nega a fazer milagre. Uma vez, quando ele está já diante de Herodes, perto de ser preso, Herodes fala: faz um milagre aí para eu ver se você é. Ele fala: não, não faço. No deserto, quando ele está sendo tentado, o diabo fala: transforma essa pedra em pão. Ele fala: não, não transforma. Quando ele está na cruz, os outros judeus que estavam em volta, os soldados, falam: desce daí, se você é mesmo Deus, se você é mesmo filho de Deus. Ele não desce. Ele não desce. Se fosse só pelo milagre, se ele fosse só pelo espetáculo, talvez ele fizesse todos esses milagres. Mas o milagre precisa sinalizar o reino de Deus. Ele tem que ter um sentido. Exemplos. Jesus curou um homem numa sinagoga, um homem que tinha a mão atrofiada. O que está acontecendo aqui? Poderia ser só um milagre. Inclusive, poderia ser só um benefício de Deus a uma pessoa com uma deficiência. Mas o que está acontecendo aqui no fundo? Este homem foi curado num sábado. Acabou. Acabou. Pros judeus que estavam lá, acabou. É o fim do mundo. Como assim você curou um homem no sábado? É um absurdo isso. Um absurdo. Jesus, logo em seguida, aponta: gente, existe o homem, o ser humano, existe o ser humano e existe a lei. A lei não foi feita, o ser humano não foi feito para servir a lei. A lei foi feita para servir o ser humano. A lei foi feita para servir a vida humana, para dignificar a vida humana, e não o contrário. Porque o que se aplicava era o contrário. A lei vale mais, a vida humana, ó, quase nada. Então, Jesus cura esse homem não só para que ele tenha de fato uma mão não atrofiada, para que ele deixe de ser uma pessoa com deficiência. O ponto não é esse, como se ele tivesse quebrado de certa forma. O ponto não é esse. O ponto é mostrar como a dignificação da vida humana está acima da lei. Acima da lei, da regra do sábado. A regra do sábado, ele inclusive diz, não foi o homem que foi feito para o sábado, mas foi o sábado que foi feito para o homem. Essa é a frase de Jesus. Acabou, explicou o milagre. Porque deu sentido para o milagre. Um outro, ele cura um cego de nascença. Eu não estou falando as referências aqui, gente, mas o do homem da mão atrofiada foi lá em Marcos, capítulo 3, e o do cego de nascença em João, capítulo 9, depois se vocês quiserem ler. Esse cego de nascença aqui é uma história linda para mim. Porque se você ler só o capítulo 9, você vai ver Jesus cuspindo no chão, pegando o lodo que fez da mão, a lama que ele fez com o cuspe dele, passando no olho do cego, e você vai ficar assim, meu Deus, o que Jesus está fazendo? Que coisa esquisita. Manda ele se lavar num tanque. Então assim, você tá, meu Deus, o que Jesus está querendo? O que Jesus está querendo fazer? Se você ler, é João capítulo 9, esse daqui, do cego de nascença. Se você ler o capítulo anterior, o finalzinho do capítulo anterior, o capítulo finaliza assim: Jesus brigando com os fariseus e ele abandona o templo. Ele deixa o templo, sai do templo. E quando ele sai do templo, ele se depara com esse homem. E aí os discípulos, ainda com a mente lá dentro do templo, falam assim: Jesus, quem que pecou? Ele ou os pais dele? Jesus fala: gente, ninguém pecou. Ninguém pecou. A vida dele, ela não é uma disputa entre quem pecou e quem tá certo. A vida desse homem não é uma disputa entre, como a gente fez aqui, milagre e ciência.
O ponto não é esse, gente. A vida dele é para que a glória de Deus se manifeste nele. E aí Jesus manda ele se lavar num tanque. Porque Jesus é um curandeiro e aquelas águas têm poderes místicos? Não é isso. Jesus manda ele se lavar num tanque porque aquele tanque é o tanque onde os sacerdotes lavavam seus pés, se lavavam para poder servir no templo. Jesus manda aquele homem se lavar no tanque para que ele se lave e seja curado na frente de todos os sacerdotes do templo que ele acabou de deixar. É Deus encarnado deixando o templo e indo curar as pessoas nas ruas e ainda mostrando isso para as pessoas que ainda idolatram o templo. Essa cura aqui é belíssima, belíssima, belíssima. Se você vai só pela cura em si, você perde todo esse significado. Você perde. Você imagina que o cuspe de Jesus, tem gente que teoriza isso, inclusive. O cuspe de Jesus que ele cuspiu no chão tinha poderes mágicos, e aí por isso que o homem foi curado. Não Ou tem. Pode falar. pode ser também considerado como um ato profético. Ato profético. Alguns Pois. falam isso. Eu já ouvi isso, que eu Uhum, vim da Pentecostal e uhum. Eu também eu já vi, eu já ouvi ouvi isso. também, é. Uhum, pode ser. Você leva esse detalhe, você leva a essas consequências, assim. Porque é a cura por si só, né? É a cura por si só. E eu vou dar o último exemplo é um que tem, inclusive, uma bronca de Jesus, por conta dessa nossa aula. Então, vocês já vão sair daqui da aula sem tomar bronca de Jesus, já começa bem, assim. Porque ele, passar aqui o slide, ele multiplicou pães e peixes para uma multidão. Essa história já é linda por si só, né? Ela já ela é ela é uma mensagem de solidariedade gigantesca, no sentido de que tem muita gente, tem pouca comida. O que que você faz? Compartilha. Compartilha que Deus faz o resto. Jesus se encarrega do resto. Apenas compartilhe. E aí, do menininho que tinha poucos pães, poucos peixes, virou almoço para todo mundo. E no texto, para vocês que acham que a Bíblia está preocupada com o milagre em si, com a mágica, no texto nem fala como Jesus fez. No texto fala assim, ó, manda ele distribuir, sai distribuindo. E saiu distribuindo e deu. E deu. O ponto não é que Jesus mandou tudo ficar lá, e aí ele falou, vai multiplicar agora. E aí começou, pipocar, pão, peixe, e aí os discípulos saíram distribuindo. Não, Jesus pega os poucos pães, poucos peixes e fala para os discípulos, distribui. Eu imagino Pedro saindo assim, com dois peixinhos, falando, poxa, só vai dar para duas pessoas, ó, aí dá primeiro, aí deu o primeiro peixe para a primeira pessoa, deu o segundo peixe, agora acabou. Aí chegou para a terceira pessoa, tem peixe aí? Não, acabou. Aí a pessoa fala, não, mas eu tô vendo peixe aí. Aí a pessoa, meu Deus. Aí Pedro, meu Deus, agora acabou. Aí ele vai para a quarta pessoa, acabou o peixe. Não, eu tô vendo peixe aí. E aí foi isso. Distribuiu. A distribuição foi o milagre, não a mágica, simplesmente. Só que aí, as pessoas que receberam e comeram esse pão e esse peixe, depois que Jesus deixa elas e vai para o outro lado do mar, as pessoas seguem Jesus. E aí as pessoas chegam para Jesus e Jesus fala uma coisa para elas que é assim estranho, Jesus sendo rude. Jesus foi rude com as pessoas. Ele virou para elas e falou assim: "Vocês estão me seguindo, vieram aqui atrás de mim porque vocês querem comer. Vocês ficaram com a barriga cheia e vocês só querem comer." O que Jesus falou para elas aqui, meus irmãos, é que elas só queriam um milagre. Elas só queriam um milagre. O que Jesus ensinou com o milagre? Solidariedade. Ele ensinou você compartilhar e que a partir daí Deus faz o resto. O que elas aprenderam? Se eu seguir Jesus, eu vou ter sempre o que comer. Por mágica. Porque ele vai multiplicar. Porque ele vai fazer chover pão. É isso. Enfim, pararam aqui. Elas não deram o segundo passo. Elas não deram o segundo passo. O que Jesus está querendo dizer é que ele é o pão da vida. O que ele diz quando ele diz que ele é o pão da vida? Ele se refere só. Tem muito simbolismo aqui. Ele se refere só à Santa Ceia. O gatinho, que bonitinho. Eu tive que trancar meus gatos pra fora do quarto, inclusive, senão eles iam também ficar pulando aqui, mas adoro também.
Às vezes eu tenho atendimento, que eu sou psicólogo, às vezes eu tenho atendimento, e eles ficam assim, pipocando aqui. Eu desconfiei que você era psicólogo por algumas coisas que você falou e eu sou estudante de psicologia. Eu falei, Olha aí, a gente se reconhece, né? É forte, é forte, exatamente. é forte. É, Então, Jesus é o pão da vida. E aí, tem a ver com a Santa Ceia, tem a ver com ele mesmo ser o que a gente precisa, mas Jesus também não quer que ninguém passe fome e fique se alimentando só de Bíblia. O ponto é que, aprendendo com ele, com o que ele faz, se alimentando dele, portanto, a gente aprende uma solidariedade que, no final das contas, alimenta. No final das contas, alimenta. Só que a gente precisa aprender isso. A gente precisa chegar nesse segundo passo, que é aprender com o milagre e não viver do milagre em si. Não esperar que Deus multiplique os pães, porque tem pão para todo mundo. Tem pão para todo mundo. A questão é que a gente precisa construir relações de solidariedade, de amor. A gente precisa viver em amor. Então, Jesus vira para esse povo e fala: vocês não entenderam nada, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Vocês estão atrás do pão e estão esquecendo que vocês deviam ter aprendido comigo que sou o pão da vida. E aqui a gente começa a entrar na conclusão da nossa aula. Depois desses 3 exemplos de milagres, gente, os milagres de Jesus apontam para um futuro. Jesus não era o curandeiro, ele era um Messias. E ele veio não apenas para curar as pessoas das suas doenças, mas ele veio para libertar as pessoas das suas opressões. Ele veio para salvar as pessoas dos seus pecados. Isso é um passo que todos os milagres de Jesus apontam para isso. Existe uma discussão que, inclusive, eu não vou entrar nela, e eu propositalmente não vou entrar nela, porque eu quero que sirva, como a gente já está no final da aula, eu quero que sirva só para provocação mesmo. Mas hoje em dia, nós temos uma sociedade onde existem muitas pessoas PCDs, pessoas com deficiência física. Muitas pessoas. E essas pessoas, muitas vezes, e existem vídeos na internet que, se vocês não viram, agradeçam a Deus que vocês não viram esse tipo de coisa. Existem vídeos na internet onde essas pessoas entram em igrejas e alguns líderes religiosos ameaçam, eu vou usar essa palavra, ameaçam curá-las. Por que ameaçam? Porque dizem que vão promover uma cura e a pessoa sai de lá do mesmo jeito que ela entrou. Existe isso acontece. E o líder religioso utiliza de outros mecanismos para se sair como certo. Você não teve fé o suficiente, a cura vai chegar depois, quando você fizer o Pix, a cura chega, sai por outros meios. Isso é, isso é uma coisa que a gente precisa aprender de Jesus, e é uma coisa que eu aprendi montando essa aula, mas eu aprendi pensando também nos milagres de Jesus até antes, que de repente na nossa sociedade não são as pessoas que têm deficiência. É a nossa sociedade que tem deficiência. Por que os milagres de Jesus apontam para um futuro? Porque a sociedade que Jesus quer construir tem aquele homem da mão atrofiada que ele curou, aquele homem da mão atrofiada, ele já está no centro da sociedade. Ele já está no centro. E na época de Jesus, um homem ter uma mão atrofiada, um homem ser um paralítico, um tetraplégico, era o fim da vida para ele. Era o fim da vida para ele. Hoje, na nossa sociedade, é o fim da vida? É um fim da vida alguém ter uma deficiência? Não é o fim da vida. E numa sociedade de cristãos, numa sociedade de amor, numa sociedade de justiça, todo prédio. Vou dar um exemplo aqui, tá? Todo prédio tem rampa para quem usa cadeira de rodas. Todo prédio tem rampa para quem usa cadeira de rodas. O que é isso? Isso é discutir, sim, urbanização, isso é discutir a arquitetura dos lugares, é discutir inclusão, e, enfim, é discutir essas coisas também. Mas para nós cristãos, isso é discutir como os milagres de Jesus apontaram para uma sociedade onde a cura não vem só para quem é PCD. A cura é para nós como sociedade. Quando Jesus cura um cego, ele diz:
esse cego precisa ter dignidade. Hoje em dia, se a gente entende que milagre não é mágica, a gente aprende. A gente aprende, não, mas a gente talvez. Aprender talvez esteja muito longe da gente. Mas a gente incentiva que existe ensino de braille nas escolas. Braille. A gente entende que uma pessoa, uma pessoa muda, uma pessoa surda, tem dificuldade de comunicação. Talvez o milagre e a cura dessa pessoa venha através de eu aprender Libras. Aprender a me comunicar em Libras, minimamente. Porque a gente vai estar fazendo sem precisar recorrer a um poder mágico. A gente vai estar fazendo aquilo que Jesus fez, da forma que Jesus fez. Colocar a pessoa em dificuldade no centro. Eu tô falando de colocá-lo no centro porque é uma coisa que eu acho que eu nem ressaltei tanto, mas quando Jesus cura esse homem da mão atrofiada no sábado, ele chama esse homem para o centro da sinagoga, no meio de todo mundo. Imagina a vergonha que esse senhor deve ter passado. No centro de um monte de gente que estava lá julgando ele. Porque a pessoa com deficiência nessa época era um inválido, não valia nada, não prestava para nada, não merecia destaque nenhum. De repente, Jesus chama ele para o centro da sinagoga. O que Jesus está dizendo para a gente? Essas pessoas, elas podem, elas devem estar no centro, elas devem conviver com a gente. Isso é uma das mensagens só, uma das coisas que a gente pode aprender. Os milagres de Jesus apontam para uma sociedade assim. Uma sociedade assim. Lá no futuro, lá no céu, lá no reino de Deus, 100% concluído presente, mas para agora também a gente aprender que, de repente, a comunidade de cristãos é uma comunidade que inclui essas pessoas, que tem essas pessoas como importantes. Tem essas pessoas como importantes. E vou dizer aqui, como eu disse, é só uma provocação, mas a gente evoluiu muito como sociedade, a gente tem a impressão de que essas pessoas já têm tudo que elas precisam. Elas não têm tudo que elas precisam. Elas precisam de muito mais. Falta muita coisa, tem muita dificuldade no meio de tudo isso. Para pessoas que têm deficiência, por exemplo. E a gente vai escalando isso porque a gente está pensando em pessoas que têm deficiências, a gente está pensando em cadeirantes, a gente está pensando em pessoas surdas, pessoas mudas, pessoas cegas. Mas a gente também tem dificuldades, a gente também tem situações, a gente também tem questões que nos afastam das outras pessoas. Que as outras pessoas olham pra gente e falam: nossa, como você é isso, como você é aquilo. Os milagres de Jesus, eles apontam para isso. O autor do texto, gente, ele fala uma coisa muito interessante. Milagre de Jesus a gente entende como expulsar demônio, curar. Vamos lembrar que Jesus perdoou pecados, numa época que ninguém perdoava pecado. Vamos lembrar que Jesus convenceu, gente, isso daqui é um milagre. Jesus convenceu um homem rico a devolver tudo que ele tinha roubado. Isso aqui, gente, é um milagre. É um milagre. Jesus convenceu um cobrador de impostos a largar todo o rendimento que ele tinha como lacaio dos romanos para seguir ele. É um milagre. Jesus fez milagres para além do que a gente considera milagre, inclusive, justamente por conta disso. Porque o milagre é uma mensagem de Deus e ele aponta para um futuro. Por fim, eu já meio que trouxe essa discussão. Mas ainda assim eu quero finalizar com ela e aí eu vou abrir para a gente conversar sobre isso. Existe no nosso mundo essa cultura de milagre é milagre, milagre é cura, milagre é algo, né, visível acontecendo, e por conta disso, existe uma espetacularização do milagre, de milagres. Existe um culto ao milagre. Olha só o que eu tô falando, um culto ao milagre, inclusive. Isso, assim, por mais que a gente queira se destacar como, talvez, não tem nada a ver com a gente, né? Tipo, na IBQ isso não acontece. Amém que não aconteça. Mas isso acontece entre cristãos, que nós também nos dizemos cristãos. Isso acontece entre evangélicos, que nós também nos dizemos evangélicos. Então, assim, não é como se a gente não tivesse nada a ver com isso também. Por mais que a gente negue, combata e fala que não, não é isso, não é assim que Deus age, como a gente está aprendendo nessa aula. Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com a gente também.
tem a ver com algo que a gente precisa fazer, uma maneira que a gente precisa se posicionar, algo que a gente pode esclarecer para as outras pessoas, talvez, não sei. Mas isso é uma coisa que enquanto eu estava vendo essa aula toda, eu acho que é a maior luz que os milagres de Jesus jogam nos dias de hoje. Elucidar o que é um milagre ou não, de repente faz a gente olhar para o que se chama de milagre hoje, né? O que se chama de milagre hoje. Vou abrir essa discussão, mas antes para finalizar, vou finalizar. Eu já falei isso aqui, acho que na última aula talvez, então eu vou estar repetindo um pouco, mas vocês vão ter que me aguentar. Finalizo com uma frase do filme A Volta do Todo-Poderoso, onde A Volta do Todo-Poderoso não, minto. Inclusive, o que eu citei na última aula foi A Volta do Todo-Poderoso, que é a continuação. Mas eu vou citar o filme 1, O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, que é um ator de comédia. É um filme de comédia, inclusive, mas eu vou citar aqui, O Todo-Poderoso, filme 1, assistam. É teológico esse filme. Ele diz assim, no final, o ator que está interpretando Deus, inclusive, Morgan Freeman, ele diz assim, as pessoas esperam muito um milagre. Estou parafraseando, eu não lembro exatamente a fala, mas as pessoas esperam muitos milagres, pedem milagres, inclusive. Mas as pessoas esquecem que coisas comuns também podem ser milagres. Uma mãe que acorda 7 horas da manhã, trabalha 12 horas por dia e ainda volta para casa para alimentar seus filhos e cuidar dos seus 3 filhos e ainda consegue sorrir para eles, mesmo cansada, mesmo sofrendo, mesmo derrotada, isso também é um milagre. Uma pessoa que, mesmo com toda a dificuldade na vida, ainda consegue pausar isso para dar um conselho para um amigo, passar um tempo conversando com um amigo, isso também é um milagre. Pessoas que se reúnem para fazer coisas incríveis, mesmo não tendo muita esperança, ou mesmo tendo muita dificuldade, mas se reúnem se organizam para fazer coisas incríveis, isso também é um milagre. Quando a gente entende que existem lugares no mundo onde Deus está agindo, porque Ele quer mandar uma mensagem para a gente, e isso é milagre, a gente começa a abrir nossos olhos para ver que tem milagre em muitos locais silenciosos do nosso dia a dia. Enquanto tem coisas espetaculares e muito chamativas sendo chamadas de milagres, mas não são tão milagrosas assim. É isso. Agora é com vocês. Quem quer começar? Quem quer falar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Quem vai assistir o filme Todo Poderoso? Ou reassistir, né? Edinho, eu acho o seguinte, você falou no começo, né, que a gente teria que definir o objetivo era definir o que é milagre, né? Na minha opinião, assim, bem simplesmente, milagre é é a realização de coisas que ao ser humano parece impossível e esses milagres de alguma forma são realizados através, claro, de Deus, né? No caso de Cristo, além disso, eu acredito que ele realizou vários milagres. Você até citou alguns motivos aí, né, de colocar as pessoas no centro, tudo, né? Mas também para mostrar que ele era o Filho de Deus e que ele tinha poder para fazer aquilo, ou não fazer, quando no caso lá o diabo pediu para que ele fizesse, né? Então eu acho que para deixar bem claro esse aspecto dele, eu entendo dessa forma, pelo menos. Sim, sim. Não, e entender dessa forma, inclusive, reforça isso, porque você parou pra pensar, é justamente essa questão. Muitas pessoas na época se diziam filho de Deus, Jesus também se dizia. Muitos se diziam Messias, Jesus também se dizia. Quando ele Exato. faz um milagre com essas características, ele está justamente reforçando isso. Ele tem poder, mas ele tem também a mensagem correta. Ele tem a bússola correta, né? O milagre dele aponta para Deus, enquanto os milagres dos outros apontavam para si próprios, para outras pessoas, a si próprios principalmente. É isso, né? Tem um caso na Bíblia que é um caso assim, é um milagre, né? Porque não é necessariamente Jesus, mas eu sempre gosto de lembrar.
tem um caso na Bíblia muito emblemático que é o. é, eu vou colocar como milagre porque tem um monte de milagres acontecendo nesse caso. O apóstolo Paulo e Barnabé, se não me engano, eles estavam viajando por uma cidade e eles pararam nessa cidade. Tinha uma mulher que dava revelações, profecias do futuro para as pessoas. Uhum. E o Paulo passava todo dia na praça e ela ficava aperreando eles, incomodando eles, porque ela falava: eu sei quem vocês são filhos de Deus, vocês são servos do Deus vivo, eu tô sabendo quem vocês são. E o Paulo super incomodado com isso, mas passava. Passou uma vez, passou duas vezes. Então, eu lembro disso, por quê? Porque essa mulher fazia milagre, de certa forma. Ela fazia milagre. Ela estava revelando coisas sobre as pessoas. A Bíblia em nenhum momento diz que ela revelava coisas erradas. A Bíblia não desconsidera em nenhum momento que ela revelava coisas erradas. Ela revelava sobre a vida das pessoas. A Bíblia diz isso categoricamente. Lucas, que escreve o livro de Atos, não contesta isso. Mas aí Paulo, um belo dia, se incomodou com isso, falou: Você, eu vou lembrar, não vou parafrasear novamente, tá? É, você não é você. Você é um demônio que está falando pela sua boca. Seja liberta agora em nome de Jesus. Fim. Mulher voltou à vida, ficou lúcida, foi para a igreja, botou a Bíblia debaixo do braço e foi para a igreja junto com Paulo. E aí, é, o... apareceu uma galera muito brava com Paulo porque ele fez isso. Falou: Paulo, o que que você fez isso? O que que você... É o milagre, às vezes, produzindo incômodo, né? A gente tem a impressão que o milagre sempre produz alegria e felicidade e admiração. O milagre produzindo um incômodo. Aí o Paulo fala assim: e aí, quem são vocês? Nós somos os donos dessa mulher. Ele: donos? Como assim? Eram homens que lucravam com as adivinhações dela. É, Pô, exploravam as adivinhações dela, exploravam o milagre que ela fazia, de certa forma, né? Eu acho que esse é um dos exemplos disso, assim. Como os milagres, e aí eu nem entrei muito nesses milagres, assim, de Atos dos Apóstolos e dos apóstolos fizeram, porque a gente ia estender muito. Mas é isso, assim, o milagre tem que ter sentido, tem que ter a direção correta até lá com os apóstolos, né? Porque milagre aí tem um monte de gente fazendo milagre na Bíblia, e esse é um caso. Tem até um outro em Atos também que se chama Simão o Mágico, inclusive. mas é Então, isso aí. muito interessante. Eu acho que também essa questão que quando a gente pensa em milagre, algo muito, vou fazer igual você fez, muito Uhum. mágico, é, muito olhando, trazendo para hoje, né? Eu acredito na cura, né? Não só na cura da doença, mas também na cura da alma, na transformação de uma vida, de uma pessoa, né? Quando a gente ouve uma pessoa que era adúltero e não é mais, é um milagre, uma milagre de transformação de vida, eu acho que essa questão de quando a gente pensa no milagre de Deus, no milagre de Jesus, a gente está pensando justamente em coisas que hoje a gente não, assim, né? A gente não vê mais, né? Que seria um paralítico, né? Eu conheço pessoas que foram curadas de câncer, mas através da ciência, né? Que houve a remissão, né? E teve a cura para a eternidade, né? Que a pessoa que não teve a cura da doença pelo medicamento, por alguma coisa, mas eu creio que foi a cura para a eternidade. Então, eu acho que essa questão de você pensar na cura como algo muito. Não sei se eu consegui me expressar sobre o que eu estou tentando explicar para vocês. Uhum. Não, se expressou muito bem. Inclusive, o autor do texto que a gente está seguindo, assim, para as nossas aulas, ele fala uma coisa muito próxima do que você falou, uma coisa, assim, muito bonita. Eu, particularmente, gente, eu acho essa maneira de enxergar o milagre, sempre buscando o sentido que ele tem, o que ele quer ensinar pra gente, uma coisa muito bonita, porque isso tira o milagre desse campo assim do assombroso, do assustador. E o autor do texto diz assim, o Carlos Mesters, ele fala: olha,
muitos milagres na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, tem a ver com chuva, por exemplo. Chuva era uma coisa importante para uma sociedade agrária, né? E muitas vezes não chovia, não chovia, não chovia, ia lá e milagre, chovia. Hoje em dia, se eventualmente a gente transportasse um meteorologista daqui lá para a época de Elias, lá para a época de Moisés, talvez esse meteorologista ia olhar o céu e olhar, fazer as medições dele e ia falar: ah, mas vai chover amanhã mesmo. Aí, tipo, meu Deus, então não foi milagre. Então, meu Deus, acabou. Hum. O autor do texto diz assim: olha, tem uma coisa que a ciência não pode tirar da gente, que é olhar para uma coisa e dizer que ela é um milagre, por mais que ela esteja explicada. Porque o milagre não está só nisso que é o não científico. Tem milagre também que tem explicação, mas é porque o que faz o milagre não é não é a explicação ou a falta dela. O que faz o milagre é a mensagem que Deus quer passar. Então, eu posso olhar para uma chuva hoje, e ver nela um milagre. Vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai, ele é um senhorzinho muito simpático. É pastor de Assembleia de Deus, e enfim, mas um senhorzinho simpaticíssimo. E, inclusive, ele, na maneira de falar, ele parece muito comigo. Se vocês vissem, vocês iam até assustar a semelhança. Mas ele tem um hábito, ele tinha um hábito, ele tem de vez em quando, assim, até hoje, que é de quando ele vê que tá chovendo, ele vai na janela assim, e ele abre a janela, e ele bota a mão pro céu e fala: meu Deus, graças a Deus pela chuva, que chova lá na Cantareira, que estava secando esses dias, que chova bastante lá, que como é bom a chuva, porque quando chove é bom, refresca, é bênção de Deus, é milagre de Deus. E aí eu fico assim, isso é um exemplo de é possível ver milagre numa chuva hoje em dia, gente. Hoje em dia. Hoje em dia é possível tirar uma lição de uma chuva, ver a chuva como um milagre. Teve uma época, inclusive, meu pai fala da Cantareira, por exemplo, que teve uma época, inclusive, que a Cantareira, sistema de abastecimento de água que alimenta aqui a cidade de São Paulo, e estava com níveis assustadores de água abaixo dos níveis aceitáveis, assim. E aí a galera começou até a economizar água, lavar carro só com balde, não lavar com mangueira. A nossa sociedade não está tão distante do milagre. É possível Deus mandar milagres como mensagens fortíssimas para a gente hoje. Só que a gente precisa estar antenado para conseguir ver. Porque se a gente estiver procurando só no meteoro que vai cair do céu, na minha casa com um diamante, ou no carro que vai aparecer com um laço vermelho na minha garagem sem eu saber de onde veio, é complicado. Uma outra história do meu pai, só para gente, calma, não vou ficar contando história só do meu pai, mas é uma boa também. Teve uma época, que é outra coisa que ele chama muito de milagre. Teve uma época que o meu irmão mais novo nasceu, o Éder, que tocava aí na IBQ. Ele nasceu, acho que, eu não sei se foi, acho que foi com um mês que ele tinha, acho que menos ainda. Acho que foi logo 10 dias de nascido, foi bem, coisa bem, assim, né, acabou de nascer. A nossa geladeira queimou. E aí tinha eu, a minha irmã e o meu irmão recém-nascido e os meus pais. E eles tendo que alimentar essas crianças tudo e sem geladeira. E a geladeira queimou e assim, geladeira é uma coisa caríssima, né? E aí ele ficou, se não me engano, ele tinha acabado de sair de um emprego também, estava procurando emprego, tal. Foi uma situação assim caótica. E aí ele conta que ele ficou muito angustiado, vários dias, etc. A gente ficou guardando as comidas na casa de uma tia minha que morava perto, enfim, uma situação super desconfortável. Até que um belo dia, era aniversário dele, e encosta, eu lembrei disso porque eu falei do carro com laço vermelho na garagem sem saber de onde veio, né? E encosta um caminhão em casa e fala assim: opa, é aqui que é para entregar uma geladeira? E aí ele ficou: não tô sabendo de nada. O senhor é o senhor Geazi, que é o nome dele? Ele: sim, sou eu. Então, é pro senhor sim, tá aqui, ó. Mas como assim? Quem que mandou? O que aconteceu? Ele falou: não, um cara aí comprou, mandou entregar aqui. Aí entraram com a geladeira toda branca, assim, Electrolux, lindona. Aí o Frost Free, vários negócios.
vários, super, super cara. Aí a geladeira entrou, ele ficou se perguntando, mas quem será que será que aconteceu? Liga um amigo dele, fala, opa, você recebeu aí? Aí ele, recebi uma geladeira aqui. Ele falou, então, meu presente de aniversário pra você, aproveite muito, fiquei sabendo que estava sem geladeira, tá aí, pode aproveitar, qualquer coisa, se precisar trocar, só falar comigo que eu tô com a nota aqui, te dou a nota, você vai lá, troca, tá tudo certo. Relaxa, tranquilo, parabéns aí, feliz aniversário. Desligou, assim, como se nada tivesse acontecendo. E aí você percebe, é pelo milagre em si, é pelo ele conta essa história super feliz e conta, mas o que que ele destaca sempre nessa história? É o fato de que a geladeira é um luxo e ele tava assim, meu Deus, eu ganhei a geladeira. Não, é porque ia poder congelar carne para ele fazer pro filho dele recém-nascido. É porque foi um presente de um amigo, foi uma coisa assim que veio sem ele esperar, sem a pessoa depois pedir nada em troca, foi uma amizade pura, sincera, genuína. Então, ele entendeu não simplesmente o benefício que Deus deu a ele, mas a mensagem que Deus mandou junto com a geladeira. Ele pegou aqui, ó, preciso cuidar do meu filho. Deus quer que eu cuide do meu filho. Deus não quer que meu filho passe fome de jeito nenhum. Deus não quer que a gente fique nesse aperto financeiro. Deus me deu amigos, eu tenho pessoas queridas, eu tenho irmãos queridos que gostam de mim. Pegou aqui as duas mensagens. Sempre que ele conta isso, ele destaca essas duas coisas. Então, são exemplos práticos que a gente tem até de como a gente pode tirar do milagre em si, que é uma coisa surpreendente, mas a gente pode tirar dele mais do que a própria mágica da coisa em si. Se aparecer um carro um carro na sua garagem com laço vermelho, tomara que apareça, oremos para que apareça, mas se aparecer, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem que esse carro só vai precisar procurar um pouquinho, né? Mas eu tenho certeza que tem uma mensagem em relação a isso. Edinho, um outro pensamento que eu estou imaginando aqui é o seguinte: no caso do Mar Vermelho, digamos que realmente tenha havido um fenômeno meteorológico lá, naquele acontecimento. Mas será que o fato de esse fenômeno meteorológico acontecer exatamente no momento em que o povo de Israel tinha que atravessar o Mar Vermelho já não é um grande milagre? Mas é isso que o autor do texto fala, que eu achei muito interessante. Eu quero ver você pegar um hebreu que estava lá na beira do mar, acabou de passar, escapou de um exército, o exército foi engolido pelo mar. Eu quero ver você pegar ele e explicar para ele as leis da física, do vento, do. Mas você pode explicar tudo, ele pode entender até, você pode passar uma prova para ele fazer, ele entender tudo. Aí você vai falar, e agora foi milagre? Foi milagre, de qualquer jeito. Ah, que lógico. A explicação, a Bíblia nunca está preocupada com a explicação Científica. física, científica. A Bíblia está Tranquilo. sempre preocupada com a mensagem. É muito lindo isso mesmo, muito lindo. E aí é isso, a gente começa a ver, né? Aquilo aconteceu exatamente naquele lugar, exatamente por aquele motivo. Um outro exemplo, já que a gente está aqui dando exemplo da Bíblia agora, tem um texto onde Josué para o sol. Não sei se vocês já ouviram Uhum. falar. Estava no meio de uma guerra, ele precisava que a guerra durasse mais, porque se ficasse de noite os inimigos iam ter vantagem. Ele orou, Deus parou o sol. Parou o sol e a lua, diz ele. Parou o sol e a lua. Tá lá escrito em Josué. Aí a gente fica assim pensando, né? Tem ali um desconhecimento é, astronômico de como funciona o céu. Porque o Sol e a Lua não param, porque o Sol está parado. A Terra gira em torno do Sol e a Lua gira em torno. Agora, gente, vamos lá. Josué não tinha um departamento de astrofísica e astronomia. Não era com isso que ele estava preocupado. E você pode ir lá e explicar para ele que não, de repente não foi que parou, foi que deu a impressão que parou, porque quando a nuvem, quando o sol e o eclipse, não sei o quê, você pode explicar tudo isso para ele. Ele vai falar, mas meu amigo, eu ganhei a guerra. E foi Deus que me fez ganhar a guerra e ninguém vai desexplicar isso para mim. Então, inclusive, o milagre ele tem esse apelo muito popular, assim. Vou fazer uma outra provocação, assim. Não sei se vai dar tempo da gente falar mais muito sobre isso, que a gente já vai encerrar. Mas eu quero que vocês levem isso para casa aí, para vocês conversar com a família de vocês, com os amigos de vocês e se pensar nisso, assim. Se você não conseguir dormir à noite com essa provocação, com esse barulho, aí você me chama e a gente conversa. Porque aí. Eu tava com essa tela aqui
Vou até compartilhar com vocês que eu vou falar sobre isso agora. Eu tava com essa tela aqui, você já viu alguém fazer um milagre na TV? E eu contei sobre essas pessoas, esses milagres que se realizam hoje em dia e etc. Mas quem são as pessoas que mais participam desse tipo de evento onde tem milagre, que vão lá para frente, que vão receber milagre, vão receber cura? São as pessoas que mais precisam de cura. São as pessoas que mais têm necessidades financeiras, alimentares, de saúde. A gente vê senhorzinhos e senhorinhas, a gente vê pessoas de baixa renda, a gente vê pessoas que às vezes não têm teto. Entra numa igreja dessa, tem igrejas dessa que inclusive espetacularizam isso, pegam pessoas que estão com doenças assim já muito desenvolvidas. E aí ela espetaculariza isso porque é para você olhar e falar: como essa pessoa não foi procurar tratamento antes? Que absurdo! Porque essa pessoa não tinha acesso a esse tratamento. Então tem uma galera que vai procurar milagre hoje, mas assim, será que essa galera é pra gente julgar? Porque essas pessoas são as pessoas que mais precisam mesmo de milagres. São as pessoas que realmente mais precisam de milagres. Elas estarem desesperadas por um milagre é tal qual meu pai está desesperado por uma geladeira lá, é tal qual Josué está desesperado para que o sol pare e que a lua pare. É, é a essas pessoas que geralmente o milagre vinha na Bíblia também. É a essas pessoas que o milagre vinha acudir. Eram as pessoas que estavam precisando de um milagre. Estavam precisando de uma fala de Deus, de uma mensagem de Deus. Então eu deixo essa provocação aqui, porque eu também não sei como resolver. Não vou dizer para vocês que tem uma resposta aqui pronta. Mas isso é uma coisa em comum que a Bíblia tem com a nossa realidade hoje. Jesus, já falei isso para vocês também. Jesus, ele não conseguia dar um passo lá na Judéia, na província da Judéia lá que ele morava, sem esbarrar, sem encontrar, sem tropeçar, sem ver um cego, um aleijado, um endemoniado, era uma profusão assim, profusão, era muita gente nessa situação de calamidade. Por quê? A Judéia estava passando por uma dominação de um império que massacrava, um império que matava, um império que batia. Como que se fica paraplégico e tetraplégico muitas vezes? Com acidentes, com violência, com batida, entendeu? Tem um contexto para Jesus estar diante de tantas pessoas com necessidade. Hoje no Brasil, talvez a gente tenha também bastante pessoas com necessidade. E aí, como que a gente faz? Qual que é a resposta que a gente dá? Porque essas pessoas, elas estão procurando lá na TV um milagre, mas às vezes a culpa não é dela que ela está procurando na TV, é porque ela precisa muito. É porque a gente vê pessoas, às vezes, dando carro, dando a casa para um líder religioso famoso porque ela está atrás de um milagre. Eu não sei, assim, eu não daria minha casa. Eu nem tenho casa, nem tenho carro. Eu moro de aluguel e pego Uber, assim, eu não tenho essas coisas. Mas se eu tivesse, e eu tivesse uma necessidade muito grande, é, tem pessoas que dão o carro porque querem que a mãe seja curada. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se essa pessoa tá errada, assim, com todo respeito. Eu acho que ela tá errada, mas eu não sei se eu consigo falar isso pra ela, porque vai saber onde mais ela pode procurar ajuda. Qual outra mão que tá estendida pra ela, além desse líder religioso, dessa pessoa que a gente já sabe mais ou menos que tem más intenções, que tem, assim, uma questão por trás financeira, de ganho, enfim. Eu tenho a impressão de que olhar para os milagres de Jesus, para a maneira como Jesus curava, a atenção, o acolhimento que ele dava, a mensagem que ele trazia, joga uma luz para a gente pensar hoje em dia, quando a gente vê alguém falando de milagre, enfim. Mas é isso, é um barulho, é uma coisa assim meio difícil de pensar, difícil de pensar. Porque a gente vê muito isso na TV, inclusive, na internet também, em outros lugares, né? Edinho, eu acredito o seguinte, no caso, a diferença, as necessidades são as mesmas, das pessoas daquela época e das que procuram os milagres hoje. A diferença é as pessoas que estão fazendo os milagres. Jesus era Jesus, ele tinha o que fazer, ele tinha a sinceridade. Agora, as pessoas que se propõem a fazer milagres hoje, será que têm as mesmas motivações? Essa é a questão. Sim, 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 Né? exatamente. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Ai, me desculpem o atraso, assim, eu peguei a rapinha.
Mas eu tinha uma reunião na IBAB, depois eu falei assim, eu vou participar da oração, já que eu tô aqui. E achei que fosse acabar mais cedo, acabou o horário que eu entrei. Enfim, eu não peguei estudo, né? Vou reler, mas eu gosto muito de falar desse amor de Deus, né? E dos milagres que ele faz e nos milagres que ele já fez na minha vida. Então, assim, é, já fui. Não tive uma sentença de morte, mas tive uma sentença assim: não tem cura, não tenho o que fazer no olho dela. Eu tenho uma cicatriz no meu olho, é uma bolinha que é uma veia que se rompeu, e aí o líquido dessa veinha foi caminhando e aí virou uma bolinha no meu olho, como se fosse uma espinha. Então, e os médicos não souberam a causa. E graças a Deus eu nunca mais tive. Então a carne, o espinho na carne de Paulo, essa bolinha no meu olho que não sai, é, mas não dói, né? Também não tenho essa dor. E mas também eu tive outras situações de milagres, né? De pedir para Deus assim, meu Deus, eu não tenho nada no meu armário. E eu sentar no sofá. Eu saí da cozinha, não sei se tem 3 metros da a cozinha para a sala, o telefone tocar e uma amiga falou assim: Olha, ganhei uma cesta básica e ela é enorme, tem tudo. E eu só lembrei de você, né? Só lembrei de você, assim. Você tem criança pequena, tudo, e só lembrei de você. Então eu vejo também como um milagre. E uma outra situação. Eu fiz pedagogia, tá? Terminei em 2015, eu já tinha mais de 30 anos, e numa situação muito miserável já que eu vivia, né? E aí eu já participava aqui da IBAB e as senhorinhas lá do grupo de oração falavam assim, Raquel, faz a prova que você vai passar, nem fez a prova. E eu fui lá, fiz o concurso, um amigo pagou, e não estudei, né? Não estudei tudo, e fui lá, fiz a prova e foi assim, uma experiência terrível, terrível mesmo, assim. E eu falava assim, não sei porque eu tô aqui, eu não vou passar. Quando eu fiz a prova, quando chegou na redação, eram 3 redações. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer. E algo dizia, faça, minha filha, faça, minha filha. Virou o ano, em 2016, saiu a resposta, demorou para sair os aprovados, eu nem lembrava mais. E aí uma senhora falou assim: passei no concurso para coordenação. E aí eu falei: meu Deus, eles vão me perguntar se eu passei, como que eu vou falar que eu não passei, né? E eu passei. Eu passei, e depois disso falaram para mim assim: Raquel, você morreu na praia, porque não vão te chamar. Não vão te chamar, e eu. Fazer o quê? E assim, sempre quando eu falava que eu tinha passado num concurso, as pessoas falavam, só que você não vai ser chamada. E aí eu lembrei dos milagres, porque era para ter sido caducado esse concurso por conta da pandemia, então era para ter sido caducado no momento da pandemia, e ninguém sabe explicar o porquê. Eles acabaram fazendo uma chamada e eu fui chamada, né? Então hoje eu sou funcionária pública e eu coloco isso como um milagre de Deus. Por eu ter feito a faculdade, é, eu paguei muito pouco a faculdade, por todo o caminho que eu tenho feito. Ainda não sou bem sucedida, até por, por, por uma negligência minha, mas o Senhor tem sustentado. E esse sustento que Deus tem feito na minha vida diariamente é um milagre, né? É um milagre. Então eu entendo desse amor indivisível e imensurável do Senhor. Eu sei que Ele tem esse amor para com todos, mas eu estou dizendo desse amor para comigo. É um amor que eu não sei explicar, mas eu sei que Ele me ama, né? E Ele faz esse milagre de vida para mim todos os dias. É isso. Amém, amém. E só para É isso. destacar uma coisa que a Raquel falou também, isso é bonito também, né? Que bate muito com o que a gente conversou aqui.
Se o milagre ele tá nas coisas comuns também, nas coisas, nas coisas, as coisas que a gente não considera milagrosas, mas que se a gente abrir o olho tem a mão de Deus, tem milagre, tem uma mensagem de Deus pra gente, de repente pode ter milagre todo dia, né? Pode ter milagre toda semana, ou pode ter milagre todo mês, pode ter milagres uns maiores que os outros, mas sempre pode ter algum milagre de Deus para você olhar, para você tirar uma mensagem, pra você ver alguma coisa assim e isso surpreender. Pra gente finalizar, vou falar uma última coisa. Teve uma vez que se confunde muito também esse assunto, mas eu acho que é para se confundir mesmo. Falar de milagre e falar de ver Deus no mundo, falar de sentir a presença de Deus, porque essas coisas elas são meio que conectadas assim. Mas teve uma vez, inclusive, que eu tava assim, eu tava vendo, eu tava numa reunião com uns amigos jovens assim também. Eu era bem mais jovem, eu era adolescente assim, eu tava com outros amigos assim, e tinha uma amiga minha que ela, jovem, adolescente não, jovem, porque essa amiga minha tinha filho, então eu era mais jovem do que eu sou hoje. E aí ela tava com um filho, e um bebezinho assim, recém-nascido, e aí eu tava lá, a gente tava, tipo, brincando, a gente tinha acabado de comer um churrasco, e tava brincando, rindo, e aí eu sentei lá e eu vi ela, tava tipo assim, ela tava mais de canto assim, da gente, mas eu olhei pra ela tava brincando com o bebê dela. E ela tava brincando assim com ele, mas com uma felicidade, com uma alegria, e o bebê rindo, sabe aquele sorriso de bebê recém-nascido, assim, super, super sincero, e ela rindo também, e ela brincando assim, só fazendo brincadeira, essas brincadeiras bobas que a gente faz com o bebê, assim. Só que aí eu olhei pra isso e eu fiquei, gente, e eu fiquei assim, caramba, eu tô vendo Deus ali, de alguma forma. E aí eu fiquei ali olhando pra aquilo, eu fiquei, gente, maravilhado, assim, assombrado. Assombrado nesse sentido mesmo, de como se eu estivesse vendo uma coisa assim, é, milagrosa, uma coisa incrível. E era uma mãe brincando com o bebê. Dá essa sensação assim, até de estranheza, porque você fala, como que eu tô tão maravilhado? Como que eu tô achando tão incrível uma coisa tão simples, tão singela, né? E aí pensando hoje, talvez eu não vou, né, revelar nada aqui, mas talvez até tivesse um contexto para eu achar aquilo tão maravilhoso, enfim, tivesse até um contexto da história ali dessa pessoa com o filho dela, talvez tivesse até um contexto para eu olhar para aquilo e falar, caramba, tem Deus aqui, sabe? Tem Deus aqui, tem alguma coisa de milagrosa aqui. Até mesmo nesse sentido. Eu tenho certeza, como eu disse, que Deus pode estacionar um carro com uma fita vermelha na sua garagem. Eu creio que Ele é Deus para isso, ele é poderoso para isso. Mas Ele é poderoso também para te surpreender todos os dias, por mais que você ache que não vai. Talvez Ele seja também. Ele pode. Eu acho que em coisas simples, né? É, eu que sou motorista, né? Vou para levar minha filha para vários lugares, vou para a faculdade dirigindo, e por coisas simples, de você não estar atenta e não bater o carro. A Raquel estava falando, eu lembro que a minha filha tinha uns 2 anos de idade, e o meu esposo, ele não ia na igreja que eu participava, né? E aí eu levava sempre a minha filha. E eu lembro que aquelas portas assim, de correr, e aí tinha um grampo que eles puxavam assim, a porta, era um ferro assim. Gente, aquele ferro, ele passou assim da minha filha, sabe assim? E até hoje eu lembro disso, eu acho que a nossa vida cristã é todos os dias trazer à memória aquilo que nos traz esperança, no sentido de que todas as coisas Deus tem cooperado para nós, não no sentido de, né, um evangelho triunfalista, mas de que as coisas simples, é o ordinário de Deus, né? Do nosso acordar, do nosso convívio com a nossa família, com as pessoas que Deus prepara para falar conosco, até em situações que a gente, como cristão, de um lugar que eu vim, né, de uma igreja que eu vim antes de estar com vocês, onde todas as coisas são super espiritualizadas, e Deus não é isso, né? Deus é o extraordinário, é aquilo que você vive no dia a dia, né? As coisas que a gente nem consegue enxergar, que Ele faz pra gente, os milagres diários, né? A gente está aqui sentado conversando, é um milagre, porque
foi algo que Deus preparou. Uhum. Exatamente. Amém, amém. Bom, vamos encerrar. Alguém Eu posso mais até gostaria de falar, falar eu alguma posso até coisa? falar outras Pode. coisas, né? Eu lembro, meu filho hoje ele tem 29 anos, mas o meu filho tinha 6 anos e eu fui fazer um serviço na igreja da minha mãe, deixei ele com o pai e eu falei assim, eles estão de castigo, não é para deixar eles fazerem nada que eles gostem, né? Só que o pai me ouviu e ele subiu pra laje e para empinar pipa na laje na casa do meu irmão. E eu não sei o que aconteceu, eu sei que aí o meu filho andou para trás e caiu no vão da laje com a escada. E segundo o que falam, ele caiu morto. Ele, graças a Deus que eu não estava aqui e teve que ir em resgate, tudo, foi para o hospital, me levaram para o hospital e graças a Deus não aconteceu nada. Eu vejo isso também como um milagre, né? Um milagre. E um outro, acho que foi a Roberta que falou sobre o milagre que acontece quando é, não ser curado do câncer, né? Me fez lembrar da minha mãe. Eu tenho falado às vezes da minha mãe. É, quando a gente descobriu o câncer, 20 dias depois, minha mãe faleceu. Mas eu vejo como um milagre também esse cuidado de Deus com ela. Minha mãe morreu dignamente, né? Ela não queria ter câncer, então ela não soube que teve. A gente achou por bem de não falar para ela, mas mesmo a gente muito apertada, a gente conseguiu colocar minha mãe num hospital particular e isso foi um milagre, né? Da minha mãe ter ido para o hospital particular, da forma que foi, da forma que ela foi cuidada, da forma que aconteceu. E eu vejo que minha mãe descansou pela luta difícil que ela teve, né? Então eu vejo como um milagre também esse cuidado. A gente sofre, né? Porque a gente é egoísta. Eu sou, né? Nesse sentido, eu posso dizer de mim, mas eu vejo como um milagre de Deus cuidando, né? Cuidou dela de uma forma muito especial e eu sou muito grata por Deus por esse milagre que fez com que minha mãe não sofresse tanto. Tanto mais, né? Ela sofreu na vida, mas não pela dor da doença, é isso que eu quis dizer. É isso. Amém, amém. Gente, eu tenho a impressão de que se o objetivo da aula era dar ferramentas para vocês discernirem o que que é milagre, eu acho que vocês estão com as ferramentas já. Eu acho que vocês já estão começando, inclusive, a fazer esse discernimento. Vamos, então, ficar por aqui, vamos encerrar nossa aula. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente continua esse papo, essa aula é só um começo. A gente continua esse papo, tenho certeza que vocês vão continuar essas reflexões, esses papos por aí também. E a gente se vê na próxima aula, então. Beleza? Valeu, pessoal. Tchauzinho, boa noite para todo mundo, bom descanso. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, fica com Deus. Tchau. Próxima, gente. Também. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau.